Existe uma situação muito universal. Sabe quando o celular avisa que tá com só 1% de bateria? O terror de todo mundo hoje em dia. Exato, bate aquele desespero, aí a tela diminui o brilho, o sistema entra naquele modo de economia máxima de energia, tipo, só para sobreviver os próximos minutos, né? Aquela contagem regressiva tensa. Nossa, sim. Aí, no ato de puro desespero, a gente conecta o aparelho num carregador antigo. Sabe aquele com cabo meio desgastado, cheio de mau contato? Sei bem, aquele que você tem que dobrar o fio num ângulo específico para funcionar. Esse mesmo. E aí, o ícone da bateria pisca na tela. O raiozinho aparece, né, indicando que está carregando. Mas tem um truque aí. Exatamente. Porque se o visor continuar aceso, rodando um vídeo ou um aplicativo pesado, a porcentagem, na verdade, continua caindo. Sim, a energia que entra é muito menor do que a energia que sai. Totalmente. Mesmo com o aparelho supostamente conectado na tomada. E isso é uma imagem muito forte para a nossa discussão de hoje. É a ilusão da recarga perfeita, sabe? O sistema eletrônico acusa que encontrou uma fonte de energia e isso cria uma falsa sensação de segurança. Mas o dreno continua lá. Uhum. O dreno subjacente continua acontecendo de forma quase invisível. E é fascinante, fascinante, como essa imagem técnica espelha de maneira absolutamente precisa o comportamento humano no fim de um dia de exaustão profunda. A gente acredita que está ali, na tomada, mas a bateria interna continua despencando. E é exatamente esse o ponto de partida do nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza, é um tema muito pertinente. O grande objetivo desta nossa análise a fundo é desvendar essa diferença colossal entre simplesmente parar o corpo físico e, de fato, recarregar as energias cognitivas e emocionais. Porque existe uma diferença imensa entre os dois, né? Imensa. E para isso, a gente vai examinar aquele sentimento tão comum de não querer sair da cama, sabe? Ou aquela decisão de passar um fim de semana inteiro numa maratona ininterrupta de séries. Ou o clássico rolar o feed infinitamente na madrugada. Nossa, o clássico dos clássicos, ficar rodando o Instagram, Twitter de madrugada. A grande questão é tentar entender o que está acontecendo no cérebro nesses momentos. Essas atividades oferecem um descanso real ou são só aquele cabo com mau contato que engana o sistema? Olha, para entender isso, a gente precisa primeiro mudar a forma como pensamos sobre o cansaço. Como assim? Então, existe uma tendência natural, quase instintiva mesmo, de confundir inatividade física com recuperação mental. A linha entre relaxar e se esgotar ainda mais, ela é incrivelmente tênue. A gente deita no sofá e acha que está descansando só porque parou de andar. Exato. Mas quando a mente humana escolhe o estímulo contínuo de uma tela luminosa, de vídeos rápidos ou daquelas narrativas complexas da televisão como uma forma de fuga, o córtex visual e o sistema de processamento de informações do cérebro, eles continuam trabalhando a todo vapor. Ou seja, zero descanso. Zero. Não há descanso neurológico ali. E para entender como essa armadilha se constrói na prática, a gente tem um estudo de caso muito detalhado das nossas fontes para dissecar hoje. Vamos desembalar essa história então. A pessoa no centro da nossa análise de hoje é a Nandini. A Nandini. Ela é uma editora, gerencia uma equipe de 5 pessoas e recentemente ela recebeu uma promoção para o cobiçado cargo de diretora. O que deveria ser o auge, né? Exatamente. Aqui já surge algo curioso, porque, em teoria, uma promoção é o topo da montanha. É aquela recompensa máxima pelo esforço profissional. Mas na vida dela o efeito foi o oposto. Sim, esse troféu acaba agindo como um catalisador silencioso de uma queda livre de energia. Ela relata umas dificuldades enormes para motivar a equipe e para encontrar qualquer motivação própria. E isso é, no mínimo, contra-intuitivo. Parece super contra-intuitivo se a gente olhar só para o evento promoção. Mas a desconstrução da rotina diária dela revela a verdadeira anatomia do esgotamento. Porque o desgaste crônico raramente começa no momento daquele grande desafio no escritório. Ele começa antes, né? Muito antes. Começa nas microinterações do amanhecer, a maratona antes da maratona.
O relato das fontes sobre as manhãs da Nandini é bem minucioso. O dia dela começa com a missão de preparar os 2 filhos para a escola. E os detalhes aqui importam muito. Importam demais. Há uma discussão constante entre as crianças, sabe? Aquela briga de irmãos. Uma dificuldade extremamente específica e recorrente em convencer o filho a calçar os sapatos para sair de casa. O famoso drama do sapato. Quem convive com crianças conhece bem esse drama. Ela relata uma frustração imensa com isso. Porque o desejo dela é que as crianças se sintam bem, que a família tenha uma manhã tranquila, sabe? Mas atingir esse estado de paz parece uma tarefa hercúlea. Totalmente. Depois de finalmente conseguir passar pela porta e deixar eles na escola, ela ainda corre para pegar o trem pro trabalho. Uma correria sem fim. Mas sendo advogado do diabo aqui rapidinho, Pode falar. calçar o sapato numa criança ou separar uma briga de irmãos são tarefas que duram, 10 minutos, 15. Por que isso causa um rombo tão grande na reserva de energia pro resto do dia? Essa é a grande charada, porque o custo real não é o tempo, é a regulação emocional. Ah, O que a gente está observando nessa manhã não é o esforço físico de amarrar um cadarço, é o conceito de carga alostática. carga holostática, o que é isso exatamente? É o desgaste que o corpo sofre devido à exposição repetida ou crônica ao estresse. A Nandini não está apenas dando uma ordem tipo, põe o sapato. Ela está tentando moldar o estado emocional dos filhos. Ela quer que eles se sintam bem, como foi relatado. Exatamente. Absorver a resistência de uma criança irritada. Suprimir a própria frustração de estar atrasada para o trabalho. Nossa, o que é dificílimo. Muito. E ainda tentar projetar calma para neutralizar o caos familiar. Tudo isso exige um recrutamento massivo do córtex pré-frontal do cérebro. Ou seja, a central de comando da paciência e da tomada de decisões já está trabalhando em sobrecarga logo nas primeiras horas do dia. Exato. A regulação emocional é um dos processos cognitivos mais caros em termos de consumo de glicose no cérebro. Caramba! Então não são apenas 10 minutos calçando um sapato. É um pico de cortisol combinado com uma supressão emocional intensa. A bateria da Nandini já perdeu uma porcentagem gigantesca antes mesmo dela pisar no trem. Porque ela está ali mediando os sistemas nervosos de outras pessoas em vez de regular o próprio. Perfeito. É exatamente isso. E isso nos leva direto para o escritório. Onde o cenário ganha contornos ainda mais complexos, né? Ela chega no trabalho e se esforça ao máximo para demonstrar empatia com a nova equipe. Enquanto tenta provar o próprio valor no novo cargo de diretora. Sim, e a análise menciona que a Nandini está bastante animada com o desafio, mas existe um abismo entre essa animação e o despreparo emocional para a montanha de trabalho. É um choque de realidade. Mas espera aí, eu preciso questionar isso também. Se ela está animada com a promoção, isso não significa uma enxurrada de dopamina. Sim, o cérebro libera a dopamina. Então, a empolgação não deveria funcionar como um escudo protetor contra o cansaço? Pelo menos nessa fase inicial do novo cargo? Olha, essa é uma excelente observação. E é justamente aí que mora o perigo da situação dela. Sim, a dopamina da empolgação realmente funciona como um combustível rápido. É tipo uma injeção de energia, mas ela é temporária. O problema é que a exigência emocional desse novo cargo é estrutural e é implacável. Como assim estrutural? Como diretora, a Nandini já não é avaliada só pelas habilidades técnicas de edição dela. Ela agora gerencia pessoas. Ah, claro, a equipe de 5 pessoas. Exato. E a neurociência diferencia muito bem duas coisas aqui. A empatia afetiva, que é o sentir junto com a pessoa, Tá. e a empatia cognitiva, que é a habilidade de ler o ambiente, antecipar as necessidades da equipe, ajustar o próprio tom de voz e mediar conflitos. Essa empatia cognitiva é uma habilidade de altíssimo nível executivo. Nossa, é quase como jogar xadrez mental o tempo todo, né? Tentando antecipar as emoções de 5 pessoas diferentes dentro de uma sala de reunião. É a metáfora perfeita. É um xadrez mental contínuo. E se a gente conectar isso ao que aconteceu em casa? A questão dos sapatos e da correria matinal. Isso. Ela já chega no escritório com o córtex pré-frontal fatigado por essas negociações matinais. Aí, ao longo de um dia inteiro de reuniões, tentando ler as emoções de uma equipe nova. E tentando ser aquela líder empática que todo mundo espera de uma diretora moderna. Exato. O estado de alerta dela é constante.
A excitação inicial da promoção mascara esse desgaste nas primeiras semanas, mas a longo prazo, o dreno emocional puro destrói a reserva de energia. E a dopamina não dá conta. Não dá. A dopamina não consegue sustentar um sistema nervoso central que está operando no limite absoluto da sua capacidade analítica e relacional. O que a gente está vendo aqui é uma tempestade perfeita. Já estabelecemos esse sumidouro de energia na primeira metade do dia, e o relato nos leva agora para o que deveria ser o momento de salvação. O fim do expediente. Isso. A busca por alívio, a Nandini corre para pegar o trem de volta e as fontes trazem um detalhe interessante. Historicamente, cozinhar sempre foi o grande hobby dela. Era um momento de respiro, né? Ativo para o jantar. Mas a realidade atual deu uma guinada dramática. Cozinhar se transformou no que é descrito como um pesadelo logístico. E a razão para isso é muito específica. Muito. Ela e o parceiro são veganos e o filho mais velho desenvolveu recentemente uma série de alergias alimentares super graves. E essa mudança, por mais simples que pareça de fora, transforma completamente a natureza da atividade no cérebro dela. O que era recuperação, de repente vira trabalho árduo. Para visualizar isso de um jeito mais claro, imagina a situação de um atleta que acabou de correr uma maratona e só quer deitar numa rede confortável. Boa analogia. Só que, ao chegar em casa, ele descobre que a área de descanso foi desmontada e substituída por um campo minado, onde ele precisa pisar com um cuidado cirúrgico para não causar um desastre. É exatamente essa sensação. Qual é o impacto psicológico disso? De perder a sua principal válvula de escape e ver esse momento se tornar apenas mais uma planilha mental de gerenciamento de riscos. O impacto é a completa eliminação do que a gente chama de protocolo de recuperação ativa. Antigamente, quando ela cozinhava de forma relaxada, a Nandini entrava num estado de flow, sabe? Aquele fluxo criativo. Sei, aquele momento que você perde a noção do tempo. Exato. A intuição culinária dela ativava redes neurais que são associadas ao relaxamento e ao prazer. Mas quando entram as restrições rigorosas, o veganismo somado às múltiplas alergias severas do filho, a criatividade desaparece. Porque não dá para improvisar com alergia grave. De jeito nenhum. O cérebro precisa voltar para a função executiva de autoalerta. Uma pequena contaminação cruzada ali na panela pode gerar uma crise alérgica grave na criança. Meu Deus. Então, a cozinha passa a exigir cálculo, vigilância constante e medo de errar. E psicologicamente, a mente dela entende que a jornada de trabalho nunca acabou. É como se ela continuasse no escritório. Sim. O estresse acumulado nas reuniões apenas mudou de cenário. A tensão fica aprisionada no corpo porque o ambiente seguro, aquele refúgio, deixou de existir. Nossa. E como as coisas sempre podem ficar mais complicadas, tem uma tentativa de intervenção nessa história. Ah, a sugestão do parceiro. O parceiro da Nandini, percebendo toda essa sobrecarga dela, dá aquela sugestão clássica de bem-estar. Em vez de cozinhar hoje, por que você não dá uma corrida rápida no quarteirão? Que é um conselho cheio de boas intenções. Super bem intencionado. É o tipo de coisa que aparece em todas as revistas de saúde, né? A ideia de que o exercício físico combate o estresse, libera endorfinas, espairece a cabeça. Só que tem um problema fundamental aí. Sim. A resposta dela é um bloqueio total. Ela se sente exausta demais a um nível molecular para sequer cogitar vestir um tênis. Ela não consegue. E essa interação específica ilustra uma das maiores falácias da nossa sociedade moderna sobre o descanso. Qual seria? A sugestão do parceiro ignora o conceito de energia de ativação. Para que exercício físico produza endorfina e relaxamento, o sistema nervoso precisa ter um mínimo de energia de base para iniciar a atividade. Entendi. E ela já estava no vermelho. Exatamente. A exaustão da Nandini não é apenas uma fadiga muscular de quem carregou peso o dia todo. É fadiga do sistema nervoso central. É o cansaço do pré-frontal que você mencionou antes. Isso mesmo. O cérebro dela já enviou tantos comandos de regulação emocional ao longo do dia, gerenciando o humor dos filhos, a ansiedade da equipe, o medo da contaminação na comida. Que acabou a bateria. Acabou. O circuito neural literalmente bloqueia o esforço físico adicional como uma medida de autopreservação do corpo. É tentar extrair velocidade de um motor que já fundiu, né? Bela imagem. É impossível. Exigir que ela corra,
se transforma em mais uma demanda, mais um deveria naquela lista infinita de cobranças diárias. O que, bom, nos conduz para a reta final do dia dela. O momento que me parece o mais revelador de toda essa análise. O paradoxo da meia-noite. O famoso paradoxo da meia-noite. Chegamos às 10 da noite. A Nandine já lavou a louça, já deu banho nas crianças, já preparou e empacotou cuidadosamente os almoços antialérgicos e veganos para o dia seguinte. A missão tática diária foi cumprida, finalmente. Cumprida. A biologia diz que é a hora de dormir. A razão diz que é hora de dormir, mas há um sentimento predominante na cabeça dela e ela percebe que não teve um único minuto de tempo para si mesma o dia inteiro. E essa constatação da ausência de si mesma na própria vida é o gatilho para o comportamento que vem a seguir. É o colapso total entre o dever e o desejo. E a consequência disso é que ela toma uma decisão que parece, olhando de fora, totalmente irracional. Ela fica acordada no sofá fazendo maratona de programas de televisão até a meia-noite. E depois, ela ajusta o alarme do celular para 5 da manhã porque todo o ciclo do caos vai recomeçar. Sim, e a matemática aí não bate. Não bate. Se a gente fizer as contas, da meia-noite às 5 da manhã, restam apenas 5 miseráveis horas de sono. Isso levanta uma indignação muito curiosa. Diante de um dia seguinte que sabidamente vai ser brutal, porque a mente decide sabotar a recuperação física, trocando o sono profundo por luzes azuis e roteiros de TV. Parece loucura, né? Parece um ato de punição autoimposta, acelerar em direção ao próprio esgotamento. E pode parecer autossabotagem sob uma ótica puramente fisiológica, mas sobre a ótica psicológica faz todo o sentido do mundo. Esse fenômeno é estudado na psicologia clínica e frequentemente chamado de procrastinação da hora de dormir por vingança. Procrastinação por vingança. Nome forte. É forte e é preciso. Não é o cérebro punindo o corpo. É o cérebro gritando por autonomia. Pense na estrutura do dia que a gente acabou de dissecar aqui. Tá. Desde o momento em que a Nandine abriu os olhos, o tempo dela pertenceu a todos, menos a ela mesma. Pertenceu aos filhos que não queriam calçar sapatos, à equipe que demandava direção e empatia, ao trem com seus horários rígidos, à dieta alérgica que exigia vigilância extrema. Ela foi um instrumento das necessidades alheias por 18 horas seguidas. Exatamente isso. Quando chegam às 10 da noite e a casa silencia, o espaço em frente à televisão é o único território nas 24 horas do dia em que não há expectativa sobre ela. Ninguém está pedindo nada. Ninguém. Onde ela não precisa mediar o humor de ninguém e não precisa tomar decisões de alto impacto. O cérebro escolhe a privação severa de sono porque o desespero por sentir um pingo de controle e de individualidade é muito maior do que a necessidade biológica de descansar as células. Uau. Então, a maratona de TV até a meia-noite é uma tentativa trágica, né, e disfuncional de recuperar a própria identidade. É exatamente isso. O que explica completamente aquelas atividades que a gente questionou lá na nossa introdução. Aquela vontade de não sair da cama de manhã, as horas infinitas rolando o feed das redes sociais no escuro do quarto. Tá tudo conectado. Os sinais de baixa energia estão espalhados por todo o comportamento dela. E de muita gente. A falta de motivação no trabalho no dia seguinte não é falta de caráter ou de talento. É uma falha no fornecimento de energia de um sistema que passou a noite inteira tentando se dissociar da realidade em vez de dormir. Isso. Existe uma substituição de uma necessidade básica, que é o sono restaurador, por estímulos passivos que apenas entorpecem a mente. E como esse entorpecimento funciona? O estímulo passivo da tela, da TV ou do celular funciona literalmente como um anestésico. O verdadeiro descanso, que seria ir para a cama às 10 da noite e dormir às 8 horas necessárias, exigiria que ela aceitasse um fato muito desconfortável. Qual fato? O fato de que o dia inteiro foi apenas uma sucessão de obrigações, de que ela foi apenas uma engrenagem na máquina de funcionamento da família e da empresa. E encarar isso no silêncio do quarto deve doer. Dói muito. A televisão amortece essa constatação amarga. Ela distrai. E é aqui que voltamos àquela sua analogia inicial do celular na tomada com um mau contato. Ficar no sofá assistindo TV fornece a ilusão da recuperação. O ícone da bateria aparece. Aparece, mas o dreno da privação de sono garante que a porcentagem de energia amanheça ainda menor no dia seguinte. Que aula!
É um mapeamento impressionante de um ciclo que aprisiona muita gente. E é bom lembrar, nossa exploração aqui não tem absolutamente nenhum objetivo de julgar as escolhas da Nandini. De forma alguma. É para entender o mecanismo. Exato, não estamos apontando o dedo para os hábitos de sobrevivência noturna de ninguém. O propósito é revelar essas engrenagens ocultas da exaustão. Nós vimos como a responsabilidade de gerenciar pessoas consome as reservas executivas do cérebro. O desgaste invisível da liderança empática. Sim, entendemos como microestresses matinais, como uma briga infantil por causa de sapatos, geram picos de cortisol que cobram um preço altíssimo à tarde. E exploramos a triste realidade de ver hobbies outrora prazerosos, como cozinhar, se transformarem em campos minados de planejamento e tensão. É muita carga para uma pessoa só. É mesmo. E a lição central que emerge de toda essa análise, de todas as fontes que usamos, é que desacelerar em frente a uma tela frequentemente mascara a necessidade de um repouso autêntico. A inatividade física, quando acompanhada de estímulo digital constante, perpetua a fadiga do sistema nervoso central. Em vez de curar. Sim, quando a vida exige demais, as escolhas que parecem super irracionais olhando de fora são, na verdade, mecanismos desesperados de compensação de um cérebro que perdeu a própria autonomia. É um ciclo complexo e muitas vezes doloroso de se quebrar. E para fechar esse raciocínio de hoje, vale a pena deixar um pensamento provocativo no ar para reflexão. Uma excelente forma de encerrar. Se os métodos escolhidos para compensar a falta de tempo pessoal, como o ato de sacrificar horas vitais de sono por um pouco de televisão de madrugada, são exatamente o combustível que vai garantir uma exaustão ainda mais profunda e incapacitante na manhã seguinte, qual seria a peça desse dominó diário que precisaria cair primeiro para que o verdadeiro recarregamento pudesse acontecer? Voltar a conectar o celular no carregador com mau contato todas as noites não vai impedir o apagão. Em algum momento, a tela precisa ser apagada de verdade para que a bateria finalmente tenha a chance de sair do 1%.